Bem, então, para terminarmos essa parte dos parâmetros farmacocinéticos, a gente vai falar agora sobre os processos de eliminação, de metabolismo e eliminação de drogas, tá? Então, já foi a droga distribuída, né? Já a gente exerceu um efeito, que a gente vai falar isso bem na farmacodinâmica. Agora, a droga precisa sofrer um processo de metabolismo e eliminação dela, tá? Essas questões, elas trabalham bastante, no caso, com o sistema, no caso, com o fígado e com os rins, tá? Mas também outros órgãos também podem eliminar drogas, tá? Primeiro, né, se a gente está falando para excreção de drogas, os rins são os de primeira escolha, né? Aliás, são os maiores, né? Já seja o rim, pode ser feito pela urina, mas também pode ser feito também pelas fezes, eliminação, tá? Drogas não ligadas a proteínas, elas normalmente são filtradas através dos glomérulos, tá? Né? Através do lúmen tubular, principalmente drogas polares, né? As drogas polares, então elas são mais afins, no caso com essa parte do rim, né? Elas não sofrem reabsorção tubular e elas são excretadas inalteradas na urina, normalmente. Aí a gente está falando, porque assim, quando a gente falou que as melhores são as drogas lipossolúveis, para atravessarem membrana e tudo demais. Só que no momento da eliminação, pessoal, já é outra coisa. Por quê, professor? Porque na eliminação, se elimina a urina, né? E na urina, ele é um líquido, ele é mais que tudo água. Então, como se elimina uma molécula que tem caráter lipossolúvel, que não tem caráter hidrossolúvel? Então, aí piora. Então, essas moléculas, elas têm que ser inativadas para serem transformadas em quem? Para se tornarem hidrossolúveis e elas poderem ser eliminadas, assim vão ser eliminadas com maior eficácia. Porque senão, o que vai acontecer? Essas drogas não vão ser eliminadas e elas vão ser novamente encaminhadas para sofrer um processo de metabolismo novamente, e isso vai gerando problemas, vai contaminando mais, intoxicando o fígado, depois vai gerar problemas, no caso, no rim. Um exemplo claro disso é pacientes que usam barbitúricos, pentobarbital, por exemplo, né? Que ele é um anticonvulsivante também, um dos anticonvulsivantes, ele também pode ser antigamente era um antidepressivo. Então, pensa nesses pacientes, o que acontece, né? Então, drogas lipossolúveis, elas sofrem biotransformação, que é igual que metabolismo, tá, pessoal? Biotransformação é a mesma coisa que metabolismo. Então, essas lipossolúveis, elas vão sofrer biotransformação para se transformarem em uma forma mais polar e assim conseguir atravessar, senão não atravessa. Outra questão importante, que logo as lipossolúveis que estão presentes nos fluidos tubulares, né, se difundem passivamente através das células tubulares, né, retornando o compartimento plasmático. É aquele retorno, né, dessas drogas, principalmente as lipossolúveis, tá? E isso acontece aonde? Né? Nos túbulos, né, que tem no desenho, a gente está mostrando, né, a seta está mostrando, tudo acontece aqui, nessa região que está mostrando a seta. Se elas não são, se não se transformarem em formas mais polares ou hidrossolúveis, elas não vão entrar até o glomérulo aqui que está mostrando, que é a parte de cima do túbulo. E não vão formar urina. E elas vão voltar novamente a ser redistribuídas. E isso aí é um problema. Porque droga que fica mais tempo no corpo, né? Tínhamos falado, tempo de vida média, né? Diazepam pode ser uma delas. Elas são altamente lipossolúveis, mas para serem, no caso, eliminadas, é muito difícil, né? E aí eles ficam muito tempo no corpo, vai fazer um processo novamente de redistribuição, embora assim, tendo um efeito terapêutico, né? Mas dependendo do caso, né, pode piorar, né, esse paciente.
Esse metabolismo, também chamado de biotransformação, que acontece, pode acontecer no fígado, mas também pode acontecer em outros órgãos, como de maneira restrita, como no trato gastrointestinal, principalmente acontece onde? No fígado, né? E ela vai pegar o quê? Ela vai sofrer metabolismo tanto de drogas como de enzimas, tá? De alimentos, tudo ela tem que limpar, tem que inativar para que não se transforme, no caso, prejudicial para o corpo, né? Se você falar um exemplo claro, né? Normalmente que o fígado, se a gente não tivesse no nosso fígado, a gente não conseguiria inativar, no caso, um aminoácido que a maioria de queijos tem, que é a tiramina. Se o fígado não inativasse essa tiramina, isso provoca problemas para o organismo. E não, você não poderia comer queijo, qualquer tipo de queijo, viu? Então, observe. Tá? Então, agora, no caso, o fígado ele vai trabalhar mais com essa questão, no caso de medicamentos. E aí acontecem dois tipos no caso de reações químicas. A gente chama normalmente reações de passagem, também são chamadas, mas também a gente chama reações de fase 1 e fase 2, tem até fase 3, mas normalmente a gente trabalha mais com essas duas fases. Para que é isso? Qual que é o objetivo? Que o mais importante que vocês têm que entender, para que diabos servem todas essas fases? Primeiro, para desativar a molécula, que ela está ativa, para desativar a molécula, senão ela causa toxicidade ao corpo. Tá? Isso é o principal objetivo do nosso fígado, através dos milhões, dos 70 tipos de famílias de enzimas que ela tem. E dentro de cada família de enzimas tem umas subfamílias. Então, a gente tem muitas enzimas trabalhando para quê? Para desativar tudo que a gente come, tudo que a gente coloca de medicamento, tudo que a gente bebe. Pior ainda, se são industrializados, imagina o trabalho do fígado que vai tendo, né? Mas, enfim, ele foi criado para isso. Aí, nessa primeira reação que a gente vê, são as reações de fase 1. Aqui uma maneira mais rápida, né, de a gente falar, embora vamos falar mais um pouquinho dela. Geralmente ela trabalha com reações químicas, tá? A gente não vai entrar muito em detalhe nisso, né? Mas ela oxida. Então, ela oxida essa droga, que imaginemos medicamento, ela vai oxidar, vai reduzir e vai hidrolisar. Então, praticamente está quebrando essa droga, tá? Vai converter essas drogas em quê? Em objetivos, em metabólitos mais polares. Porque ao momento de hidrolisar, né? Você está transformando ela, está tirando água, né? Então ela vai se tornar uma molécula mais polar, tá? Esse no primeira passagem. Tem medicamentos que somente participam da reação de primeira fase e já elas são eliminadas rapidamente. Aquelas drogas que são extremamente pequenininhas, né? Tínhamos falado aspirina, ranitidina. Então, agora, a gente está falando de moléculas mais complexas, maiores, de maior massa molecular, já tem que ter uma segunda passagem ou reação de fase 2, né, como estamos mostrando aqui, na qual já trabalham com um grupo de enzimas, basicamente. Tá? Para quê? Que a gente chama reações de conjugação, que unem metabólitos mais polares com grupamentos. Grupamentos de algumas enzimas, né? No caso que a gente vai ver, né? Glicuronidas, sulfatos, acetatos, glutationa, aminoácidos. Só que com isso trabalham com quem? Com enzimas praticamente. Nas reações de fase 1, que a gente tínhamos visto, né, no caso agora há pouco, essas reações de fase 1 que trabalham com, no caso, oxidação, hidrólise e redução, o que mais que tudo elas fazem? Elas vão, no caso, transformar em uma molécula mais polar esse medicamento. Só que como elas vão trabalhar? Através de uma família de enzimas também. Quem que faz esses processos de oxidação, redução e hidrólise? Uma família de enzimas chamadas, e que já ouviram falar, né, que são as citocromo P450, tá? Aí vai acontecer essas reações de oxidação, né, no caso,
através de algumas enzimas, né, como as monoaminoxidases, que até a gente tem alguns medicamentos, né, porque que podem inibir essas monoaminoxidases, né, as xantinoxidases e os aldeídos desidrogenases, tá? São esses dois tipos de enzimas presentes. Isso em reações de tipo 1. Também, isso em oxidação, né? Mas como acontece, também tínhamos falado de hidrólises, né? Dessa hidrólises, aí eles usam outro tipo de enzimas, que são as estereases inespecíficas, são esterases, são enzimas esterases, tá? Essas esterases, quando fala de hidrolisar, elas estão retirando água, tá? Aí essas reações de fase 1, né, ocorrem também por redução, ou por hidrólise ou por redução, que vai acontecer nos microsomos hepáticos, nas unidades internas, né, dos hepatócitos, das células do fígado. Outra coisa interessante também que a gente acontece nas reações de fase 1 foi que tratar a um tipo específico de fármacos, que são os profármacos, ou prodrogas que a gente fala. Lembra que tínhamos falado, né, que o objetivo dessas reações de fase 1 normalmente é inativar drogas? Você entra uma droga ativa, faz seu efeito terapêutico e a parte que sobrou, né, vão para ser inativadas. Só que as prodrogas é o contrário. Elas entram inativadas, não fazem efeito nenhum ainda, vão para o fígado e no fígado elas vão ser ativadas. Entendeu? Quem são essas drogas? A codeína, se alguém já ouviu falar codeína, né? Ela vai se transformar, no caso, igual que no caso, a codeína vai se transformar, na verdade, em morfina. Por quem? Por uma enzima de citocromo P450. Ou temos outro medicamento que o Carvidol, que a gente estava falando, né? O Carvidol é para Parkinson, que ela vai se transformar em quê? Em dopamina, tá? Então, eles são o quê? Eles são profármacos ou prodrogas, tá? Então, elas pegam, no caso, a codeína, que é um metabólito inativo, e quando ela chega no fígado, vai sofrer essa reação de fase 1 e se vai transformar em quem? Em morfina, tá? Igual o Carvidol. Ele chega no fígado e se vai transformar em quê? Em dopamina. E aí vai exercer seu efeito. Já as reações de fase 2, já elas assim, elas têm um efeito diferente. Lembra que que a gente tínhamos falado, né, até um exemplo, o que acontece com essas reações? Com essas reações, elas vão se ligar, vão reduzir, vão perder, vão ganhar, no caso, elétrons, né, basicamente falando. Então, aí, isso precisa ele ser também eliminado muitas vezes. E como que ele vai ser eliminado? Através de enzimas. Elas, no caso, na primeira reação acontece isso, né? Já na segunda reação, nas fases, né, da segunda reação ou reações de conjugação, já vão trabalhar enzimas, basicamente, para transformar esses medicamentos, ou esses metabólitos, na verdade, em moléculas inativadas. E dentro dessa família de enzimas, no caso, vamos ter as glicuronidas. Essas glicuronidas trabalham bastante nessas reações de fase 2. Elas são substratos que se ligam aos metabólitos, né? Para quê? Para levar essa molécula, no caso, para onde? Para os túbulos renais, os canalículos biliares, independente. E aí aconteceu o processo de glicuronidação. Por quê? Por causa do substrato. O nome se dá por causa do substrato, essa glicuronidação. E isso vai fazer com que a droga se torne hidrossolúvel, para ser mais fácil de ser eliminada, no caso. Mas, professor, é somente com essas enzimas? Sim, mais que tudo, com essa glicuroniltransferase e acetiltransferase. Por assim te falar, com acetiltransferase trabalha mais, no caso, quando ela vai inativar o quê? O paracetamol, por assim falar. O paracetamol, ele trabalha bastante
com acetiltransferase. Glicuroniltransferase, ela também trabalha até com alimentos, mas também ela vai trabalhar, imagina, um exemplo claro de aspirina, né? Embora tínhamos falado que a aspirina, ela também somente precisa de reação de fase 1, mas dependendo da dosagem, ela pode entrar também para fase 2. E se ainda mais ela está sendo administrada com mais outros medicamentos, pode causar também que ela entre em reação de fase 2. Tá? Então, o que é mais importante na fase 2 para vocês lembrarem? É o último passo para quê? Para a droga se tornar quê? Se tornar mais fácil de ser eliminada pela urina. Tá? E isso é o mais importante. Para que serve então essa reação de fase 2? Para isso. Para ser totalmente alcalinizada, na verdade. Tanto que, lembra que tínhamos falado que alguns medicamentos, no caso assim, podem provocar essa retenção, né? Como o caso dos barbitúricos, o fenobarbital, um exemplo. E aí o pessoal não consegue, né, causa inchaço, edema, não consegue liberar, no caso, pela urina, eliminar. Aí o paciente rapidamente vai ter que ser submetido a quê? Para alcalinizar no caso desse paciente, vai ter que ser dado o quê? Bicarbonato de sódio. E com isso vai acontecer o quê? Vai alcalinizar essa droga e ela vai conseguir ser eliminada pela urina. Senão, isso dá problemas, no caso desse fenobarbital. É uma das consequências de que os barbitúricos, aos poucos, eles estão sendo eliminados, né? Porque tem outros medicamentos melhores, enfim. Agora, uma coisa interessante, que fatores vão afetar esse metabolismo ou biotransformação dessas drogas? Primeiro, fatores genéticos, ambientais e fisiológicos. Imaginemos uma pessoa que nasce com algum tipo de deficiência, um erro metabólico, e tem uma deficiência de um citocromo P450. Geralmente são drogas metabólicas, a gente fala. Então, isso vai provocar que ela não consiga fazer um correto metabolismo ou biotransformação de uma droga, de um alimento. Tá? Outra coisa também, né, são idosos e neonatos, recém-nascidos. Como eles têm pouquíssimas enzimas hepáticas, né, então eles têm, no caso, elas uma ativação dessas enzimas, já são poucas, e elas têm uma pouca ativação, então essa biotransformação, esse metabolismo dessas drogas é mais lento. Por isso que, como eu estava falando para vocês, idosos e recém-nascidos, eles têm muita chance de acumular drogas dentro do corpo. E mais ainda com anciãos que tomam de 5 a 10 medicamentos. Tá? E isso independente de que tipo, se ele é lipossolúvel, hidrossolúvel, se ele é um ácido fraco, uma base fraca, independente. Tá? O polimorfismo genético do quem? Desse citocromo P450, quando a gente fala polimorfismo, é o quê? Que ela vai ter várias famílias dessa mesma enzima, mas nós tínhamos falado que tem dentro desse citocromo P450, a gente tem vários tipos, mas se você tem somente um, isso limita o quê? A biotransformação das moléculas, das drogas. Ah, professor, mas isso como acontece? Geralmente isso vai estar dentro de erros do metabolismo, ou seja, genéticos. A pessoa já nasce com esse problema, tá? E isso vai gerar alguma coisa depois? Pode gerar problemas hepáticos. Essa pessoa pode se tornar hepatopata, né? Ou seja, que está sensível a afecções do fígado. Tá? Temos também drogas que inibem essa biotransformação, como a cimetidina, né? Parente da ranitidina, cloranfenicol, antibiótico, quinidinas e organofosforados, né? Pesticidas principalmente. Por isso, lembra que eu falei para vocês? Pesticidas, eles se acumulam no corpo e eles não conseguem ser metabolizados, porque eles não são distribuídos corretamente, se acumulam na gordura. Tá? E por isso eles não conseguem entrar num processo de metabolismo. Então, eles, de uma certa forma, inibem o metabolismo das drogas. E de outras que tiverem, né, no caso. Também temos, novamente, estamos falando das drogas barbitúricos, fenilbutasona,
doenças hepáticas, né? Aquele pessoal que já vem, né, com uma doença, algum tipo de hepatite crônica, no caso, por assim falar, câncer, enfim, tantas coisas que pode acontecer. Outro problema que afeta, pode influenciar essa biotransformação, são as vias hepáticas, né? No caso, quando elas se saturam. E por que se saturam? Muitas vezes por o número aumentado de drogas que a pessoa ingere, tá? E não somente em pessoas que tomam drogas assim comercialmente legais, em pessoas que trabalham ou que ingerem entorpecentes, no caso de drogas ilícitas, melhor dito, drogas ilícitas, aí também acontece isso. Tanto que o pessoal ele tem que esperar até eliminar essas drogas para começar um tratamento, tá? Então, se essa droga, no caso, ela vai perder, ela não vai ser eliminada, vai ser eliminada lentamente, tá? E o pior ainda, né, aquilo que estávamos falando, ele está tomando uma droga ilícita e ele está tomando um medicamento ou um antibiótico. O que vai acontecer? Vai ter uma competição entre essas duas drogas. E quem vai ganhar? A droga ilícita, porque ela é mais forte, mais potente do que o antibiótico. Então, o antibiótico vai passar a ser que não consegue ser eliminado, ele não vai exercer um efeito. Tá? E pior ainda, a eliminação vai ser fraca. Agora, a eliminação da droga, no caso, ela já vai trabalhar, né, no caso, basicamente com os órgãos específicos. Não é somente pela urina, né? Obviamente, temos vários locais na qual são excretados, né, as drogas, né? A mais comum, como vocês conhecem, é a via renal, tá? Mas também pode ser excretado através para a bile, as drogas podem ser excretadas através da bile, através do fígado, dos pulmões, no caso, substâncias voláteis através dos pulmões, ou seja, geralmente as drogas que inalamos, que são inalatórias, né, os processos de nebulização, né, no caso. Na saliva também, embora é pobre, né, não se elimina corretamente, mas consegue eliminar. No caso, no trato gastrointestinal, mas também não é muito, através do leite materno, né, que estamos falando, também outra via de eliminação, e outras as fezes. Os melhores, na verdade, o que normalmente a gente trabalha mais, na via renal e também algumas vezes pelas vias, no caso do trato gastrointestinal, pelas fezes, tá? Isso está diretamente ligado com o trato gastrointestinal. Só que aí tem alguns problemas, no caso de algumas drogas, né? Imaginemos, algumas drogas são ativamente secretadas no lúmen tubular pelas proteínas transportadoras de membrana do túbulo proximal renal. Imaginemos, né? Tínhamos falado ácidos ou bases, né? Dentro dos ácidos, penicilinas e alguns diuréticos, né? Como a furosemida, eles são o quê? Eles são ácidos orgânicos, mas também eles vão ser excretados facilmente. Bases orgânicas, temos os anestésicos, a procainamida, temos a trimetropina, né, antibiótico, e a dopamina, no caso, né, a gente está falando dopamina, que é um neurotransmissor envolvido, né, no Parkinson também, e em outras afecções do sistema nervoso central. Aí, e isso aqui é muito importante vocês lembrarem, né, no caso, quando elas não são eliminadas, quando essa droga não consegue eliminar por causa que ela não é, primeiro, ela não é hidrossolúvel, né? E aí não consegue ser eliminada, no caso. Aí a gente observa que, no caso, a extensão de reabsorção de formas não ionizadas de ácidos e bases fracas pelos túbulos renais pode ser modificado pela mudança do pH. Então, o pH ele vai nos indicar se a droga vai ser eliminada ou não. E aqui vem o caso de que estava falando para vocês do fenobarbital. No caso, né? Então tem que ser alcalinizado para ele ser eliminado mais rápido. Mas, professor, se eu tomei uma vez fenobarbital, aí eu vou ter que tomar bicarbonato? Não, é mais que tudo para as pessoas que tomam bastante tempo, né, no caso. Não é em todo mundo, obviamente, né? Só aquelas pessoas que utilizam mais esse medicamento.
Beleza, então é a alcalinização, né? Tem que alcalinizar através do bicarbonato de sódio. Bem, então as referências utilizadas e seria isso, pessoal.